Pedro, tu me amas? Paulo, tu me amas? Gigi, tu me amas? Alcione, tu me amas? Marquinhos, tu me amas? Batista, tu me amas? Renatas, tu me amas? Joãos, tu me amas? Eu convido você a voltar ao texto que lemos logo no início do culto, do Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos de 1 a 19. Quero pedir que você preste bastante atenção à leitura do texto, um relato de um encontro. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele já havia aparecido algumas vezes aos seus apóstolos, e aqui foi um momento muito especial. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 19º versículo. Vamos colocar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, quase 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue. O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero convidar as crianças à frente com as suas professoras. Vamos orar por elas e por nossas vidas também. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Deus amado, nós damos graças pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia, para louvarmos e exaltarmos o Teu nome. Isso é graça do Senhor. Isto, ó Deus, vem reforçar a misericórdia que o Senhor teve conosco no amanhecer deste dia. Nós te bendizemos e te louvamos por cada um destes pequeninos, por nossas vidas, pelas professoras. E clamamos, ó Deus, que por Tua graça e misericórdia o Senhor aplique a Sua palavra aos nossos corações, a eles, os pequeninos, no nível de entendimento deles, aos nossos corações, que possamos nos fazer como crianças, dar-nos a graça de sermos encontrados diante do Senhor como pequeninos, que carecem do Teu favor, da Tua bênção, que confiam no Senhor como Pai amoroso, perdoador, reconciliador, restaurador das nossas vidas e ministérios. Nós louvamos por cada vida aqui presente e pedimos sobre todos nós a Tua graça, misericórdia e poder transformador que agiu no coração de Pedro. Ó Deus, age nos nossos corações, transformando as nossas vidas conforme o Teu querer. Nós Te oramos e Te bendizemos, Pai, por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dEle e para a glória dEle. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos relata o que aqui é feito, tudo que aqui é mencionado, tudo se passou no chamado Mar de Tiberíades, que era também chamado Mar da Galileia. O mesmo local onde Jesus viu dois irmãos cuidando das redes de pescar. E Jesus os chamou e disse a estes dois irmãos: vinde após mim. Isso está lá em Mateus 4, 18 a 20. Jesus disse àqueles dois irmãos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles dois irmãos não eram ninguém menos do que Pedro e André.
O Senhor Jesus já tinha feito pelo menos 2 aparições, conforme a palavra de Deus fala. Era a terceira vez que ele se manifestava aos seus apóstolos ali, discípulos. Mas agora era um momento especial de tratar do coração dos discípulos, em especial, de tratar principalmente de um coração, o coração de Pedro. Não que Jesus estivesse desprezando os demais, não, porque ele foi amoroso e tratou dos outros, mas ele sabia o quanto Pedro carecia do seu amor e do seu cuidado. Uma noite muito ruim, uma noite de uma pescaria muito ruim, um clarear da madrugada, um susto. Naquela noite de pescaria ruim, naquele clarear da madrugada, os discípulos perceberam alguém na praia. Eles estavam, conforme o texto nos diz, a quase 200 côvados, ou seja, a menos de 100 metros da praia. E eles avistaram o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta se eles tinham que comer e eles disseram que não, então Jesus dá ordem a eles: lançai as redes à direita do barco. E eles o fazem, obedecem, e o milagre acontece. Milagre que já tinha acontecido antes. Agora, esta multiplicação de peixes renova a visão deles com respeito a quem estava na beira do mar, ali, a praia, a areia, dando as ordens. 153 grandes peixes. O discípulo amado reconhece Jesus. Fala a Pedro quem é. É o Senhor. Pedro, é o Senhor que está ali. Mais uma vez ele está aparecendo. Mais uma vez ele está vindo ao nosso encontro. É o Senhor. Eles comem à beira-mar com Jesus. Um momento tão tocante, emocionalmente também falando, que eles sequer perguntam um ao outro, o mesmo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eram capazes, naturalmente, agora que com o corpo modificado, sendo passo a passo glorificado, sim, agora estava diante dele, o Senhor Jesus Cristo diante deles. Comem ali pão e peixe. Uma conversa, talvez no meio dos discípulos, de Jesus e Pedro, é o que se torna um momento profundamente marcante. Muito provavelmente no meio mesmo deles, onde eles estavam ali sentados, comendo, se alimentando. É entendido que Jesus então faz aquelas perguntas a Pedro na frente dos outros apóstolos. Se trouxermos para o nosso contexto, nós vamos pensar nas declarações de amor que muitas vezes fazemos. Estamos ainda no processo de saída de eleições. Quantas juras de amor a candidatos, a partidos, a pátria. Quantas juras de amor que foram feitas. Juras de amor que muitas vezes fazemos nas relações pessoais, aos pais, aos avós, aos namorados. Alguém mandou um presente e pediu então que fosse colocado um cartão. Você é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. E a floricultura ligou para o homem que estava mandando aquele buquê de flores. Imagina você, esposa, receber um buquê de flores. Você é o amor da minha vida. E a floricultura ligou para o homem que estava enviando e disse: olha, nós só estamos com uma dúvida. O senhor encomendou 6 buquês, é para colocar em todos eles o mesmo cartão? Em qual deles nós vamos colocar? 6 buquês encomendados. Você é o amor da minha vida. Juras de amor feitas por noivos, juras de amor feitas por cônjuges. E como nós precisamos cuidar para que esse amor não se apague, não morra ao longo da caminhada. Você que está se preparando para casar.
E hoje em dia, com essa história de selfie e tantas mídias sociais aí, você querer dizer assim, tudo bem, ok, pode fazer a sua jura de amor, estou ouvindo, filmando, fotografando e guardando. Daqui a alguns anos eu vou cobrar de você. Mas vivemos muitas vezes relações assim. Dizer eu amo, às vezes está tão banalizado. Quando às vezes nós olhamos e vemos pessoas que olham para um carro e dizem, ah, eu amo carro. Outro para e diz, ah, eu amo futebol. Eu amo. E o amor vai sendo, passo a passo, dia após dia, banalizado. A McDonald's, grande rede conhecida aí dos que estão passo a passo também engordando, mas não obrigatoriamente em amor. A McDonald's foi também no embalo e colocou lá, eu amo tudo isso. A primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Eu amo o quê? Eu amo hambúrguer. Então eu vou olhar para um hambúrguer, um 3x, alguma coisa de burger, eu vou olhar e dizer, eu amo você. Ainda que você não possa declarar o seu amor por mim, eu não sei engordar sem você, eu não sei viver sem você. Eu amo você, eu amo. Eu amo muito tudo isto. Já parou para pensar que banalização do amor? Se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver Jesus perguntando a Pedro se este o amava. Alguns analisam que Jesus, nas duas primeiras vezes, usou um verbo no grego, agapao, de onde vem o nosso famoso ágape. E a resposta de Pedro teria sido por duas vezes, quando Jesus perguntava, com o verbo agapao, ele respondia um amor sacrificial, ele respondia com o verbo phileu, de amizade. E na terceira, então, Jesus pergunta com o mesmo verbo que Pedro estava perguntando. Mas para muitos estudiosos isso não faz muita diferença. Jesus usou da mesma forma como João estava registrando este uso de termos diferentes, mas com o mesmo sentido de amor. Jesus também usou apacenta, pastoreai as minhas ovelhas. Da mesma forma, com o mesmo sentido, cuide das minhas ovelhas, cuide daqueles que são meus. Então, muito mais do que o termo, era o que estava por trás do termo. O que é que Jesus estava querendo tratar com Pedro? E Jesus queria então tratar sobre o amor entre eles. E mais especificamente, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, para teólogos respeitados, esta não é a questão qual termo foi usado, mas de fato o amor que Pedro agora tinha a possibilidade de declarar perante o Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque podemos pensar e refletir o que é que Jesus queria de fato trabalhar. Nós bem sabemos que Jesus, que Pedro, negou ao Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. 3 vezes ele foi perguntado. Ele disse que não conhecia o seu mestre. Ele não disse que não sabia do que as pessoas estavam falando. Não. Ele conhecia, ele tinha convivido, ele tinha caminhado, Pedro, com o Senhor Jesus Cristo. E não podia fazer o que fez. Ele negou o seu mestre. O que é que Jesus queria trabalhar ao parar com Pedro e perguntar a ele por 3 vezes? Alguns até entendem que Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de declarar também por 3 vezes: mestre, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. E a última colocação de fato é quando Pedro, então, entristecido por ele perguntar pela 3ª vez, a palavra de Deus então vai nos dizer, o próprio Pedro vai nos colocar e dizer que, mesmo ainda que entristecido, ele vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Como quer dizer: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu disse que eu não iria errar e eu errei, eu sei, Senhor, e eu sei que tu sabes tudo que se passa no meu coração, não só os meus erros, mas tu sabes o quanto eu amo o Senhor. Eu errei, mas eu continuo amando o meu Senhor. O que você responderia se fosse perguntado? Talvez você até pensou que eu estava perguntando a você se você me amava. Não,
Na verdade, eu quis só reproduzir um pouco da pergunta que Jesus fez a Pedro. O coral louvou ao Senhor, expressando a nossa gratidão e louvor ao Senhor, que deve ser eterno. O grupo de louvor, dentre os cânticos que entoamos, falando sobre ame ao Senhor com todo o seu coração. Quero amar-te sempre mais e mais, e como nós precisamos refletir e pensar sobre isso. E até no meio dos louvores chegou a entoar: Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome. É uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica. Estávamos no final de semana passado num congresso, não coisa muito grande, mas como eu disse a Solange, conhecemos e abraçamos o pastor Valdir Storneger, descendente de alemão, pastor luterano de Santa Catarina, um homem idoso, mas um homem de uma palavra tão pastoral. E eu dizia a Solange, que coisa boa, não foi um congresso para explicar as minúcias teológicas do grego, do hebraico, não, foi um congresso para falar os corações, pensando sobre a longa caminhada cristã. É longa muitas vezes para a gente, às vezes até nos sentimos cansados, fatigados, e no momento final do congresso, no momento da ceia, adorando ao Senhor, as lágrimas, eu comecei a chorar, e só nos depois disse: por que você estava chorando? Por que você estava chorando? É coisa de que em segundos e minutos passam tantas cenas, tantas histórias de vidas, mas a história de vida, você se vê ali e diz: Senhor, sou eu. O Senhor está perguntando a mim, eu ouço a tua voz. É linguagem simbólica, sim. Eu não sou digno de ter o meu nome pronunciado. Petrônio, tu me amas? Mas é para mim a pergunta. Foi para Pedro um dia. Ele me chama a cada dia a entrar em comunhão, não é porque saímos da presença dele, não. É para dizer: olha, acorde, você está no seu dia a dia, você está nas 24 horas, você vem para o gabinete, tantos horários, e se você não tomar cuidado, você perde essa dimensão profunda de parar. E porque você está todo dia, você está lidando com um monte de coisa de igreja, relacionada à igreja, e você começa a achar que tudo isso é profunda comunhão. Não, algo muito mais precioso é quando você para em oração, é quando você abre a palavra, não porque você está procurando um texto para pregar no próximo domingo, não, é quando você está meditando a cada dia e recebendo da palavra, e Deus vai marcando os nossos corações, como Jesus quis marcar o coração de Pedro, só conversando com Pedro para dizer: Pedro, e aí, como é que foi, rapaz, aquele lance, desde você negar até vocês se encontrar, e olha que vocês já tinham tido 2 encontros, e até vocês se encontrarem ali na praia, como é que foi o seu coração, como é que você ficou, rapaz? Fala aí para a gente. Como eu queria ter Pedro num congresso de pastores, para dizer: ô pastor, quando você está com o coração angustiado, Pedro poder nos dizer: eu sei o que é isso, porque eu neguei o meu Senhor, eu neguei o nosso mestre, eu sei o que é estar com o coração profundamente angustiado, eu sei o que é você estar decepcionado consigo mesmo, que eu passei por isso. Eu que tinha dito que eu não negaria, que eu não me escandalizaria, fui eu quem neguei, e ele me alertou, o mestre me alertou. Eu sei o que é passar por isso. Tão grande o amor do Senhor Jesus, que vai ao encontro de Pedro, que conversa e dá a oportunidade a Pedro de declarar o amor dele, que Jesus não estava desconfiando. Aquele Pedro impetuoso, de pegar a espada, de tentar resolver as coisas da sua forma, era o Pedro que Jesus sabia que o amava. O amava. Era usando todo aquele ímpeto, o seu temperamento tempestivo, usando e buscando defender a quem ele amava. Ele que não queria, e alertou Jesus: não, mestre, não precisa ir para Jerusalém.
Que conversa é essa? O senhor está dizendo que tem que ir para Jerusalém, que tem que sofrer, que vai estar nas mãos das autoridades. Não, Pedro amava o seu mestre tanto, que Satanás ardiloso foi capaz de querer usar as palavras de Pedro para desviar o Senhor Jesus Cristo da cruz. Era alguém de profunda intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A construção desta frase, desta primeira pergunta, como está aí no versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A construção desta frase, irmãos, no grego, ela nos permite pensar algumas coisas. Eu gostaria de trazer a mesma pergunta, só que aplicando ao seu coração. Você tomar para si, para a sua vida. Eu quero perguntar ao seu coração e deixar que você mesmo, silenciosamente, você responda ao Senhor. Você ama a Jesus? Pense bem nisso. Você ama a Jesus? Eu não estou perguntando se você ama a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Eu não estou perguntando se você ama alguma denominação. Não. Eu não estou nem perguntando se você ama ao livro, a Bíblia. Não. Eu estou trazendo a pergunta de Jesus a Pedro para o meu e para o seu coração. Você ama a Jesus? O que as pessoas diriam olhando para as nossas vidas? Diferentemente das outras duas perguntas. Porque aqui Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E nas outras duas vezes, Jesus então vai perguntar simplesmente: Simão, filho de João, tu me amas? Mas esta primeira construção, ela nos permite então pensar em algumas questões importantes relacionadas a este amor. O que está por trás dessa pergunta de Jesus, que pode ser, em primeiro lugar, Jesus estaria perguntando a Pedro: você me ama mais do que outras pessoas me amam? Como Jesus vai direto ao coração de Pedro para tratar também de um problema e uma dificuldade de Pedro. Jesus estaria perguntando a Pedro: Pedro, você me ama mais do que outras pessoas me amam? O que é que você pode dizer, Pedro? Mas se você abrir em Mateus, se você puder fazer isso, Mateus capítulo 26, dos versículos de 31 a 35, Mateus 26, de 31 a 35. Jesus estava ali na ceia e vai alertar o coração de Pedro. Ele havia já dito que um dentre eles haveria de traí-lo. Em seguida, diz Mateus, a partir do versículo 26, no capítulo 26, eles celebram a ceia. E a partir do versículo 31 diz: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É interessante, irmãos, como Pedro se coloca. Depois que Jesus diz que os discípulos haveriam de se escandalizar, Pedro chega e diz: não, Senhor, eu não. E quando ele se coloca desta forma, é como se dissesse: Senhor, é o seguinte, esses daí eles podem até realmente, eles podem se escandalizar, agora eu não, Senhor.
eu não vou me escandalizar. O Senhor está dizendo que todos vão estar escandalizados. Senhor, me coloque fora deste grupo. Eu não sou como eles. Não, eu não vou me escandalizar. E aí é quando então Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro, agora é direto, agora é para você. Eu estava falando de todos. Todos vão estar escandalizados, como de fato todos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro disse: não, Senhor, eu não vou entrar nesse grupo aí não. Então Jesus agora trata direto. Ele diz: Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus alerta Pedro. Jesus alerta o coração de Pedro. Pedro desta forma estava julgando os outros. Não, Senhor, eu não sou como eles. Eu não vou fazer como eles, ainda que os outros possam analisar, eu não. Mas Jesus vai tratar do coração dele. Quantas vezes nós somos tentados a isso? Como humanos e falhos que somos tentados a nos comparar com os outros, e Jesus vem para tratar disso. Comparação não resolve. Comparação não resolve. O que resolve é ação debaixo de oração, e nós aprendemos isso com Pedro. Pedro viu como agir tão somente, não estar debaixo da direção e de fazer aquilo que é de fato a vontade de Deus. Ser levado tão somente pelo ímpeto não resolve. Comparar-se aos outros também não resolve. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Do fariseu que no templo de Jesus conta essa história para dizer: olha, o fariseu entrou no templo, adorou a Deus, ele para, ele ora e ele diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. E naturalmente o publicano estava ao lado dele, mas é comparação. Eu dou o dízimo de todas as coisas, eu jejuo, eu oro, eu cumpro todos os rituais, Senhor, eu não sou como este publicano. E Jesus diz então que o publicano, de forma sincera, honesta diante de Deus, sequer ele levantava o seu olhar, o seu rosto, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Se comparar não resolve, comparação não resolve. Jesus estaria perguntando então, em primeiro lugar, a Pedro: Pedro, você me ama mais do que as outras pessoas me amam? Mas há também uma segunda possibilidade. Jesus estaria perguntando a Pedro: Pedro, você me ama mais do que você ama as pessoas? Não é mais fazendo uma comparação de como as pessoas amavam a Jesus, mas Jesus estaria perguntando: Pedro, você me ama mais do que você ama a outras pessoas? Pedro havia aprendido em Mateus capítulo 10, dos versículos 34 a 37. Pedro havia aprendido aos pés do Mestre sobre amar outras pessoas. Jesus, que falou em Mateus 10, 34 a 37, vai nos ensinar, mas no Sermão do Monte Jesus falou sobre: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os que vos perseguem, amai, bendizei aos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Que desafio de Jesus para as nossas vidas. Foi com esse mesmo mestre que agora em Mateus 10, 34 a 37, Jesus nos orienta como nós devemos amar as pessoas. Jesus diz, Mateus 10, 34 a 37, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Jesus estava dizendo: olha, quando você ama o seu pai ou a sua mãe, quando você ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama ao Senhor, você não é digno dele, do Senhor.
Jesus não estava dizendo que nós não temos que amar pai e mãe. Jesus não estava dizendo que nós não temos que amar filho e filha. Não, não é isso. E há outras versões que até numa tradução dizem que não aborrece a seu pai e a sua mãe. E aí o crente então dizia, então agora entendi. Então agora eu vou aborrecer, eu vou chatear o meu pai e minha mãe. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O aborrecer, a melhor tradução de fato é quem não amar menos a seu pai e sua mãe do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. Quem não amar menos a seu filho e sua filha, não é digno de mim. Ouvi falar de um homem que depois aprove a Deus chamá-lo para o ministério pastoral. Ele voltou para casa feliz da vida como jovem. Ele havia entrado na igreja presbiteriana do Varadouro, lá em Olinda. Esse homem, na sua juventude, entregou sua vida ao Senhor Jesus, ouviu a mensagem do Evangelho, foi tocado por Deus, e quando ele chegou em casa, ele deu a notícia. Ele disse, eu agora sou crente em Jesus. O pai disse, como é? Ele disse, eu agora sou crente em Jesus, eu fui para a igreja, entreguei minha vida a Jesus. Ele disse, pois agora você vai para fora de casa, aqui você não fica, literalmente, e botou para fora. Faça sua mala, procure então sua nova família, procure seus irmãos, e botou para fora de casa. A igreja o acolheu naquela época. Depois ele foi para o seminário, chamado para o ministério, tocou a vida, pastorear, cuidar de vidas. Há momentos que somos testados ao máximo, conforme a vontade de Deus. A quem nós vamos dizer que amamos mais? Não é que deixamos de amar pai e mãe, não é que deixamos de amar filho e filha, não é que deixamos de amar cônjuge ou quem quer que seja, mas a quem dedicamos o melhor das nossas vidas, o amor com que temos sido abastecidos por Deus. Quem não aprende a amar ao Senhor Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, não aprenderá a amar o próximo como nós devemos de fato amar. A tradição atribui a um dos apóstolos, e a possivelmente Pedro, o alerta de que quando ele foi levado para ser crucificado, quando Pedro foi levado, ele passou, e diz a tradição, que ele viu a sua esposa presa e que seria também levada à morte. E as palavras dele, segundo a tradição, foram: lembra-te do Senhor, não negues. Lembra-te do Senhor, não o negues. Para quem havia negado, mas agora estava restaurado. Como que para lembrar da cruz, não negue ao Senhor. Por pior que seja a situação, não negue ao Senhor. Pedro, você me ama mais do que você ama a estas pessoas ou a quem quer que seja. O seu amor por mim está acima do amor por qualquer outra pessoa. Quantas pessoas têm se afastado do Evangelho? Porque dedicando o amor a uma outra pessoa não dedicou na medida certa. Porque dedicando o amor que deveria ser ao Senhor, dedicou este grande amor a outra pessoa e se perdeu na caminhada. E terminamos muitas vezes por nem amar devidamente como o Senhor merece e nem amar o nosso próximo, a quem está ao nosso lado, seja ele quem for. O nosso amor pelo Senhor precisa ser especial. E eu guardo muito bem na lembrança quando nós fomos nos casar. Antes de nos casarmos, nós sentamos e conversamos. E o que nós acertamos ali, eu sabia que poderia ser fato em algum momento da vida. Não entendíamos, e eu não entendia ainda como seminarista, e estaríamos livres disto. Mas eu lembro que nós sentamos, eu lembro que partiu da minha responsabilidade dizer: se algum dia eu perguntar a você, ou eu lhe colocar contra a parede, dizendo: escolha entre a mim ou a Deus, não vacile, escolha ao Senhor.
Escolha, Senhor, não me escolha. Se algum dia eu propor isso, não me escolha. Escolha ao Senhor, porque o Senhor pode me trazer de volta para você. Agora, se você me escolher, você vai se perder. Um homem temente que ame ao Senhor não vai colocar a esposa numa situação dessa. Não vai confrontar esses amores. Não. O amor ao Senhor precisa ser o amor acima do amor a qualquer pessoa, para que amando ao Senhor nós possamos aprender a amar ao nosso próximo, seja ele, o nosso próximo, quem for. Mas por último, você ama a Jesus, olhando para o que poderia ser que Jesus estaria tratando de Pedro. Não seria apenas questionar e perguntar: você ama mais do que outras pessoas me amam, em primeiro lugar? Não seria, em segundo lugar, apenas questionar: você me ama, Pedro, você me ama mais do que você ama outras pessoas? Mas seria agora também uma possível ideia por trás da pergunta de Jesus: Pedro, você me ama mais do que a si mesmo? Pare um pouco e pense, Pedro. Pense no que você vai responder. Você me ama mais do que você ama a si mesmo? Mais do que você ama a rede de pesca? Mais do que você ama a atividade de pescar, a sua profissão, as suas habilidades, o que você é capaz de fazer? Você me ama mais do que todas essas potencialidades que você enxerga em você mesmo? Pedro foi chamado a ser não pescador de peixes, mas de pescador de peixes ele foi chamado a ser um pescador de homens. A Bíblia diz que ele imediatamente deixou as redes e seguiu ao Senhor Jesus, ele e André. Não é em tudo na vida, mas tomar a decisão de seguir a Jesus inevitavelmente colocará você numa encruzilhada. Você está na encruzilhada. Tenho encontrado pessoas que até se assustam, lá mesmo no congresso, com a situação que cada um diga a sua igreja presente na encruzilhada. E teve algum que até brincou, disse assim: tem despacho por lá? Tem despacho, de vez em quando a gente encontra um despacho por aí. E a saudosa Nilda Andrade, quando eu cheguei aqui nos primeiros anos, e eu curioso, porque eu só imaginava encruzilhada assim: encruzilhada vai ter despacho, vai ter essas macumbas, esse negócio todo. E até hoje o pessoal diz: tem trabalho lá? Eles têm para você, lá na igreja. Pode ir lá, tem muito trabalho para você. Não é o trabalho que você pensa, não é lá das ruas, mas tem trabalho na igreja e para fora também. E ela me deu um livro que eu guardo com muito carinho, falando sobre a origem dos nomes dos bairros. E a encruzilhada no passado, segundo a história, falava que chegava até aqui, e quando o bonde chegava por aqui, você tinha que então tomar rumo. Ou você ia para Olinda, ou você seguia para o lado de Bibiribe. Ou seja, é um lugar de decisão. A encruzilhada é um lugar de decisão. E muitas vezes na vida não será em tudo isso. Você não tem que deixar tudo, como Pedro teve que deixar as redes. Ele não precisava deixar a relação familiar. Física precisaria, porque teria que andar com Jesus para tudo que é canto. Mas Jesus não estava dizendo: a partir de hoje você nega que vai levar o sobrenome desta família e você agora será chamado Pedro de Jesus. Esqueça os seus familiares. Não, Pedro não mandou ele renegar a sua família. Então há algumas coisas que nós não vamos precisar deixar. Muito pelo contrário, até vamos querer influenciar e abençoar da mesma forma como nós somos abençoados. Mas nós vamos ter que tomar decisões. Às vezes vamos até amargar algum prejuízo de amizade financeira, ou o que quer que seja, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos o hino logo no começo do culto. Lutero compôs Castelo Forte, e ele chega na última estrofe, a
sempre aquilo ali me faz pensar. Olha como Lutero diz: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Glória a Deus por isso. Se Lutero tivesse pensado nas perdas, ele jamais teria se entregue a tamanha reforma. Que grande desafio! Que grande desafio! Sendo levado até mesmo ao risco de morte, de morrer mesmo. Deus levantou protetores para ele. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Lutero não perdeu de vista o Senhor Jesus Cristo. Lutero não perdeu de vista o seu Senhor e Rei, e os apóstolos também não poderiam perder de vista a ele, ao Senhor Jesus. O chamado para mim e para você é que possamos amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. A tradição atribui a Pedro, e se é fato, e se foi fato, de fato foi algo tremendo. Atribui que ele foi morto, crucificado. A morte terrível de crucificação, a pior de todas, imposta pelo Império Romano, era a forma de mostrar ao povo como é que o Império Romano tratava os outros povos que se rebelavam. Corpos que ficavam ali apodrecendo até morrer, tétano, tudo, febre, tudo, e a pessoa se acabando até de fato ser comprovado que estava morto. Tinham pessoas que passavam crucificadas dias. Espetáculo horrendo ao mundo daquela época. Mas era de fato um aviso: se quer se rebelar, esse pode ser o seu fim. Os cristãos pagaram com a própria vida. Muitos foram queimados, e aí não é nem a Bíblia que diz, é a história. Os historiadores para iluminar as ruas de Roma. E se é fato que a tradição diz, Pedro foi levado para ser crucificado, mas diz também a tradição que ele não se achou digno de morrer na mesma posição do seu Senhor. E então diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se já era terrível uma morte por crucificação, imagine o que era ser crucificado de cabeça para baixo. Isso era considerar que a sua vida não era preciosa para si mesmo. Isto era declarar: eu amo o Senhor, e se for preciso ser crucificado, eu serei. Porque eu amo o Senhor mais do que eu amo a mim mesmo. Que desafio, meus irmãos, para mim e você. Podemos reclamar de tantas coisas, e podemos estar dando um péssimo testemunho de amor ao Senhor Jesus. Podemos estar criticando o McDonald's, amo muito tudo isso, e podemos estar amando um monte de coisas e não amando ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Você ama a Jesus mais do que outras pessoas o amam? Você ama a Jesus mais do que você ama a outras pessoas? Você ama a Jesus mais do que a si mesmo? Quero terminar lembrando a situação e história de um pregador chamado François Fenelon. Ele fazia parte da corte do rei Luís XIV da França. Luís XIV, que reinou na França no século XVII. Um domingo, quando o rei foi até a capela para o culto, não havia ninguém na capela. Só o pregador, Fenelon, e o rei. O rei ficou assustado com aquilo. Não tinha ninguém na capela, literalmente ninguém. E então ele perguntou ao pregador: o que isso significa? Num domingo, a capela toda vazia. O que isso significa? A resposta do pregador Fenelon foi: eu tinha publicado que o Senhor, rei, o Senhor não viria à igreja neste domingo, para que vossa majestade
pudesse ver quem realmente serve a Deus e quem apenas lisonjeia o rei. Eu tinha publicado que o rei e o Senhor não viria à igreja neste domingo, para que vossa majestade pudesse ver quem realmente serve a Deus e quem apenas lisonjeia o rei. O mestre se encontra na areia da praia. O mestre se encontra na piscina do hotel. O mestre se encontra nos corredores do shopping. O mestre se encontra na praça pública. O mestre se encontra nos teatros e cinemas. O mestre se encontra nas festas que frequentamos. O mestre se encontra nos estádios de futebol. O mestre se encontra nas reuniões de família. O mestre se encontra nas reuniões da igreja. O mestre se encontra nas reuniões do condomínio. O mestre se encontra nas reuniões dos pequenos grupos, dos grupos de oração dos lares, nos lares. O mestre se encontra nas reuniões dos ministérios da igreja. O mestre se encontra no seu local de trabalho secular. O mestre se encontra onde você estuda. Ele continua a perguntar ao meu e ao seu coração: você me ama? Você me ama? Você me ama? Ele espera que nós possamos amá-lo de fato, como ele merece. Como cantamos a cada dia mais e mais, amar ao Senhor Jesus. Pedro jamais seria o mesmo depois daquele encontro. Não quero dizer com isso que Pedro não erraria mais, ele errou. Está registrado, depois daquele encontro, o próprio Novo Testamento mostra que ele cometeu erros. Sim. Mas a cada erro, uma lembrança. O mestre perguntou se ele me ama, se eu o amo. E o mestre sabe que eu amo. Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que permitir que ele trabalhe no meu coração, que ele me coloque de novo no caminho, que eu possa segui-lo até o dia em que poderei estar frente a frente com ele. E só por graça e misericórdia poderei dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que apesar e em meio aos meus pecados, limitações e falhas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Que seja assim nas nossas vidas. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você precisa tomar essa decisão. Você precisa seguir ao Senhor Jesus. Você precisa, como diz a palavra de Deus, converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja presbiteriana, é ao Senhor de Pedro, dos apóstolos, ao Senhor Jesus. Você pode procurar qualquer pessoa da igreja, presbítero, diácono, membro, pode nos procurar, pastores, pode nos procurar. Nós queremos orar com você. Nós queremos estender um braço amigo, um ombro no qual você possa chorar. E queremos partilhar com você o sorriso de uma nova caminhada no Senhor Jesus Cristo e no amor do Senhor Jesus Cristo, que nos alcança e se renova sobre as nossas vidas a cada dia. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O Senhor Deus, pois, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, assim nos abençoe.